palavra ao João Antônio, presidente da Federação Única dos Petroleiros. Primeiramente, um bom dia a todos os presentes, lideranças do movimento estudantil, movimento sindical, lideranças partidárias, lideranças políticas em geral da sociedade paranaense. Em nome dos trabalhadores petroleiros, quero dizer que é para nós um prazer participar desse debate. Gostaria de, primeiramente, elogiar aqui o nosso governador do estado do Paraná, Roberto Requião, pela iniciativa da organização desse evento. Saudar, na pessoa de Gleice Hoffmann, a nossa mesa dos companheiros aqui presentes para o debate e dizer que, para nós trabalhadores desse setor, esse é um debate que extrapola as relações corporativas, extrapola a nossa discussão meramente enquanto trabalhadores do setor. Entendemos que somos herdeiros de uma grande campanha que, no nosso país, travou naquele momento, quando nem petróleo se tinha no país, nem se imaginava que chegaríamos a um pré-sal, mas os nossos antepassados souberam travar nas ruas e praças desse país o bom combate, o combate da brasilidade, da nacionalidade e daqueles que entendem que os recursos naturais pertencem verdadeiramente ao povo e não meramente a interesses menores de lucro fácil. Dizendo isso, gostaria de uma breve apresentação. Eu sou o atual coordenador da Federação Única dos Petroleiros. A nossa entidade é a principal representação da categoria no país, com 11 sindicatos filiados, fundada em 1993. Temos cerca de 60 mil trabalhadores sindicalizados e uma base de cerca de 500 mil trabalhadores. Participamos, enquanto trabalhadores e enquanto entidade, desde a nossa fundação, de todos os momentos em que esse temário esteve em debate no nosso país. Com exceção da campanha do Petróleo é Nosso, que naquele momento ainda não haviam petroleiros no nosso país. Mas de lá para cá, todas as vezes que a pátria esteve ameaçada, os petroleiros se somaram à sociedade, aos estudantes, na defesa desse importante bem. Primeiramente, um olhar sobre essa riqueza e uma abordagem, porque muito se fala, o petróleo é uma fonte de energia, a principal fonte de energia do planeta e também do nosso país, mas efetivamente uma fonte de energia poluidora, suja, concentradora de renda e de poder. E aí muito se fala, como o petróleo tem esses defeitos, é necessário que utilizemos os recursos do petróleo rapidamente para investir em novas fontes de energia e assim sairmos da questão do petróleo. Eu gostaria de, nesse ponto aqui, chamar um destaque, que já foi feito inclusive aqui pelo ministro Lobão, de que o petróleo não só é a principal fonte de energia do planeta, como é uma fonte importante de matéria-prima, enquanto matéria-prima petroquímica, estando presente em mais de 3 mil produtos. Seguramente não poderíamos dar um passo nesse auditório sem trombar por algo feito de petróleo. E se enquanto matriz energética ele pode estar em fase de substituição, certamente, enquanto fonte de matéria-prima, não tem perspectiva para isso. Também um destaque quando observamos a matéria-prima, qual a segunda fonte de energia do planeta, não do nosso país, porque mais à frente veremos como o Brasil tem uma matriz energética muito superior à média mundial. Mas efetivamente a segunda fonte de matéria-prima do planeta é o carvão mineral, o primo ainda mais sujo do petróleo, ainda representa hoje 26% da matriz energética do planeta. Portanto, seguramente afirmamos que o petróleo ainda será, no médio prazo, muito importante enquanto energia. E quando deixar de ser a mais importante, ficará como o carvão a segunda mais importante. E o carvão não é fonte de matéria-prima como o petróleo. O carvão se limita realmente à questão energética. Portanto, qualquer nação do mundo que olhar para o petróleo meramente como uma mercadoria, estará cometendo um equívoco gigantesco e, portanto, não terá futuro enquanto nação. É sobre esse olhar que os trabalhadores petroleiros, a nossa FUP, deu letra a um projeto que nasceu nos movimentos sociais brasileiros. Constituímos uma unidade
muito importante nos movimentos sociais sobre essa questão e constituímos um projeto de lei, o projeto 5.000, PLC 5.891, que se encontra em tramitação no Congresso Nacional, juntamente com o projeto da partilha do Executivo e o projeto do deputado Valverde, do PT de Rondônia, está lá na Comissão de Partilha, o nosso projeto, que eu vou alinhavar os pontos que passam pelo petróleo. Gostaria de, aqui nesse ponto, também chamar um pouco de destaque para o que representa o petróleo. A expectativa é que possamos ter de 80 a 200 bilhões de barris de petróleo na área do pré-sal. 80 a 200 bilhões de barris. As nossas reservas hoje, dependendo dos parâmetros que se usa, varia de 11 a 14 bilhões. Somando a tudo que se produziu pela Petrobras até hoje, são 22 barris de petróleo, 22 bilhões de barris de petróleo ao longo de toda a produção e mais as nossas reservas atuais, para termos ideia do que representa o pré-sal. Falando em números, essas estimativas a gente fez quando o petróleo estava a $70, hoje já está batendo aí $80. Equivaleria de 5 a 14 trilhões de dólares. O PIB brasileiro em 2008 foi 1,5 trilhão. Então, portanto, estamos falando de uma riqueza que pode chegar a ser 10 vezes tudo que se produz na nossa nação num período. Certamente o pré-sal é a maior descoberta petrolífera do planeta desde os anos 80.